Muito bem. Bom, vamos falar agora a respeito de uma discussão que aconteceu ontem em Brasília sobre o financiamento das campanhas, Elivaldo Barbosa. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão acompanhando aquilo que o Congresso Nacional já discutia em torno de dinheiro para financiar campanhas, para financiar partidos. O Supremo ele reconheceu a legitimidade do Congresso, que de forma cumpriu suas prerrogativas, elaborou o orçamento e definiu o montante de recursos que será aplicado na campanha eleitoral. A democracia ela não é algo abstrata, ela tem um custo. E como a regra determina o financiamento público de campanha na sua quase que totalidade, então o Congresso definiu nas duas casas, já que foi votado foi na Câmara e no Senado, e ontem o Senado, mesmo com o voto e a orientação contrária do relator, André Mendonça, estreante André Mendonça, mas o Supremo, no seu conjunto, aprovou por 9 votos a 2, ou seja, construiu uma sólida maioria de respeitar o que foi decidido lá no Congresso Nacional. Nós vamos conversar sobre esse e outros assuntos com a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas. Ela está aqui conosco no Jornal do Piauí, participa com a gente. Deputada, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Joelson, boa tarde, Elivaldo, boa tarde, Lídia, boa tarde a você que nos acompanha. Prazer enorme estar aqui com vocês. Deputada, falar sobre esse assunto que é um assunto com o qual a senhora tem intimidade, não só por ser uma parlamentar, mas por ter, durante muitos anos, trabalhado com o direito eleitoral, né? Trabalhando diretamente com o direito eleitoral. As regras de financiamento de campanha mudaram muito nesses últimos tempos e muita gente questiona o alto valor que é dedicado para campanhas políticas. Como é que a senhora acredita que vai ser desafiador para os políticos, para os deputados federais, para aquelas pessoas que disputarão votos no ano de 2022, levando em consideração o desafio de ter que usar esses recursos e garantir para a população que isso não é um recurso perdido, que não é dinheiro jogado fora, né, vamos dizer assim? Pois é, exatamente. Eu acho que o financiamento público, chamado financiamento democrático, ele tem suas grandes vantagens, ele tem suas grandes virtudes. Primeiro é de financiar campanhas de candidatos que jamais conseguiriam ter aquele kit básico até da campanha, poder ter um veículo para se deslocar, combustível nesse veículo, poder pagar cabos eleitorais, poder ter um material de propaganda bem feito, bem acabado, para dar um mínimo de igualdade, de igualação entre os candidatos. Esse é o grande desafio do direito eleitoral, é o grande desafio do financiamento de campanhas, é garantir minimamente, né, uma competitividade, uma paridade de armas, né, entre os candidatos. Então, eu sei que causa uma perplexidade, mas as campanhas eleitorais realmente elas custam, e o Elivaldo foi muito feliz ao dizer, democracia tem seus custos. Eu tinha um professor que dizia, até chiclete tem custos, né? Imagina a democracia. Então, acho que esse é um valor que a cidadania deve pagar. Cabe aos partidos políticos e aos candidatos fazer um bom uso desses recursos, ao Tribunal Eleitoral, aos tribunais regionais eleitorais, ao Tribunal Superior Eleitoral, fazer o controle, né, e o Ministério Público, fazer o controle desses recursos para que não haja desvios, para que eles sejam bem aplicados e, principalmente, para que eles cumpram seu objetivo de financiar esses segmentos minorizados, né? Negros, indígenas, mulheres, que precisam de participar da democracia, já que nós temos uma democracia participativa e que não tem tradicionalmente recursos para cumprir as suas campanhas. Então, nesse sentido, eu acho que o fundo de campanha vai cumprir, tem cumprido, né, seus objetivos. Lídia? Mas, deputada, a gente ainda vê dentro dos partidos dificuldades para esses candidatos que a senhora colocou aí, as mulheres, né, indígenas, negros, conseguirem romper, né, aqueles grupos que existem dentro dos partidos, grupos que são privilegiados e conseguirem esse financiamento, né, a ajuda do partido para ter candidaturas de fato competitivas, né, mesmo com esse fundo que é bilionário, né, e chama a atenção da sociedade por isso, né? Realmente você tem toda a razão. Esses grupos são grupos que tradicionalmente não têm tido acesso a esses financiamentos. Por isso mesmo é que na reforma eleitoral que nós fizemos agora, nós tivemos algumas preocupações, tipo dar peso 2 a essas candidaturas, transformar essas candidaturas em competitivas para os partidos políticos, dar visibilidade a elas. Então, hoje, como é que é calculado o fundo? Ele é calculado com relação ao número de votos que o partido recebeu, isso é uma forma de calcular,
complementado também pela contagem da quantidade de mandatos que foram alcançados pelo partido. Então, o mandato de mulher, de negro, de indígena tem peso 2, bem como o voto dado a mulher, indígena e negro tem peso 2. Então, com isso, nós vamos lutando. A briga do direito com o poder é a briga do rochedo com o mar, né? É um batendo e outro resistindo. Mas é uma briga que existe na democracia, a gente tem que enfrentar e ninguém está, vamos dizer, inconsciente ou ninguém está fazendo pouco caso dela. Nós temos trabalhado muito firmemente nesse aspecto. Primeiro, garantindo candidaturas de mulheres, de negros, de indígenas, garantindo financiamento, porque nós vimos que quando o financiamento destinou 30% para as mulheres, nós aumentamos em 150% a bancada federal. O desafio agora é fazer com que esses recursos cheguem aos vereadores, às vereadoras, para que a gente cresça na base e não fique, né, essa coisa desbalanceada como é hoje. Nós temos uma boa bancada federal, né, considerando-se o que nós tínhamos, são 15%, mas nós temos estados que não tem nenhuma mulher no Congresso Nacional. Então, está desbalanceado. Como temos ainda tínhamos quase 2.000 municípios sem uma única mulher vereadora, mais de 600 municípios que nunca teve uma mulher vereadora. Então, o financiamento tem que chegar aí. Então, esse é um trabalho, é um desafio da justiça eleitoral, é um desafio dos partidos e é um desafio das militâncias e da cidadania. Deputada, outro tema que tem começado a recompor ou a atrair atenções no Congresso Nacional, especialmente na Câmara, é o projeto do semipresidencialismo. A senhora vê ambiente favorável à rediscussão dessa matéria no ano eleitoral, em que a eleição para o presidente da República é o maior destaque nessa campanha? Esse tema é um tema que está vindo forte, realmente, você faz uma boa leitura do quadro, é um tema que está vindo forte. Nós já temos uma comissão de notáveis, uma comissão que é presidida pelo ministro Gilmar Mendes, né? Já tem um projeto, um anteprojeto, um esboço de projeto posto. Nós já, inclusive, na Câmara, com a consultoria, já fizemos uma leitura, vamos dizer, crítica, uma leitura política desse texto, né? Já temos algumas opções, já temos um projeto já de lei, um projeto de emenda à Constituição tramitando, que é um projeto de lei do deputado Samuel, que é do PSDB. E, enfim, alguns ajustes ainda a serem feitos, mas nós temos um projeto que é feito por esta comissão, temos um projeto feito por esse deputado, por um parlamentar, e temos já na consultoria uma tentativa de fazer um substitutivo, de fazer uma harmonização entre os dois e ter um texto mais consentâneo. Mas é um tema que vai vir forte e nós percebemos, tanto no presidente Arthur Lira, quanto no presidente Rodrigo Pacheco, uma predisposição para levar o debate com muita celeridade ainda esse ano. E o que é que caracteriza? O que é que muda no sistema de governo com esse modelo que está sendo discutido e proposto? A gente passa a ter um primeiro-ministro, né? Nós temos o presidente da República, que mantém com ele todas as competências de chefe de governo. De Estado. Chefe de Estado, ele mantém com ele todas as competências de chefe de Estado. Eleito diretamente. É chefe das Forças Armadas, ele faz nomeações, enfim. Questões diplomáticas. Questões diplomáticas, enfim, ele fica como chefe de governo, de Estado. Meu Deus, desculpa, gente. Chefe de governo, de Estado. Nossa. Enfim, e temos um primeiro-ministro que é eleito pelo parlamento, né? Ele seria um ministro coordenador dos demais ministérios, ele não pode acumular mais de um ministério e ele pode cair se houver uma moção de desconfiança. 3 moções de desconfiança derrubam o Congresso Nacional. Isso aumenta... Como acontece em Portugal. E na Inglaterra? Na Inglaterra também acontece a mesma coisa, mas o modelo que é proposto, ele está mais próximo do de Portugal. Porque aqui é o seguinte, é o presidente da República que indica, né, o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele pede uma moção de confiança nele. O Congresso Nacional vota. O modelo que é proposto é de que, preferencialmente, esse primeiro-ministro seja um congressista. Então, é votado. Se ele apresenta e ele não é acatado, apresenta o segundo e o terceiro não é acatado, cai o parlamento. Essa é a parte que eu acho complexa, que não combina muito com a nossa tradição constitucionalista. Mas é o modelo que é posto em Portugal. No caso da Inglaterra, nós temos
um parlamentarismo monarquista, tem uma certa diferença. O modelo mais próximo seria o da Rússia, né, que a gente está vendo aí no que dá, porque qual é o problema? É que na Rússia, quando o primeiro-ministro, ele pode ser eleito governador. E governador, ele não pode se reeleger, mas ele pode se eleger a ser primeiro-ministro, que é o que está acontecendo com o Putin, né? Ele está saltando de um lado. Então, quando ele é primeiro-ministro, o governo é frágil. Quando ele é governador, o governo é forte e o Congresso fica frágil. Então, nós temos que trabalhar no sentido de evitar esse tipo de armadilha. Lídia? Agora, deputada, esse tema chama bastante atenção, né, principalmente porque no nosso modelo, né, o presidencialismo, a gente vê sempre essa crítica à questão da governabilidade, né? E a gente tem acompanhado aí no Brasil processos de impeachment, né? E sempre vem à tona essa questão da governabilidade. Com essa possibilidade de mudança, como é que isso mudaria na prática? Isso mudaria na prática. Primeiro, o impeachment, ele deixa de existir, passa a existir a moção de desconfiança, né? E o governo, ele continua, ele pode ser acusado, ele pode sofrer crimes de responsabilidade, de improbidade, enfim. E ele não seria caçado politicamente, e sim juridicamente. Então, a ideia é exatamente... Hoje, no Congresso Nacional, são mais de 1.700 pedidos de impeachment. Isso, você abre um pedido de impeachment, você provoca uma crise enorme, né, entre os três poderes. Então, a ideia é evitar isso, haver uma continuidade de governo e o Congresso Nacional passar a ter um papel mais de protagonista através do primeiro-ministro. Deputada, e na sucessão estadual, como a senhora tem acompanhado os passos, as andanças, os caminhos percorridos pelo partido ao qual a senhora é filiada, do caso Progressistas? A chapa Silvio Mendes, Iracema Portela, Joel Rodrigues, é o que o partido espera para ganhar competitividade nessa disputa majoritária? Olha, o partido fez uma belíssima escolha. O partido escolheu os seus melhores quadros. Eu tenho absoluta certeza de que está cumprindo o papel dele. Essa questão que nós sempre ressaltamos da responsabilidade que os partidos têm de ser o primeiro filtro, de fazer a primeira escolha, de organizar as escolhas da cidadania. Alguns autores chamam os arquitetos, né, da democracia, aquele que faz a arquitetura das escolhas, organizando uma lista para que as pessoas possam escolher, para que os cidadãos possam escolher. Eu acho que o Partido Progressista fez realmente esse papel, primeiro porque não sacou do bolso de ninguém, o partido deixou com que todos se colocassem, que todos fossem às bases, que se expusessem, que mostrassem seu capital político, para só depois, né, depois de uma conversa entre os líderes, enfim, indicar a sua pré-chapa, os seus pré-candidatos. E eu tenho visto uma desenvoltura enorme, né, nos três, bem recebidos onde andam, o diálogo contínuo e amadurecendo cada vez mais nesse contato com a população. Então, acho que o partido fez uma boa escolha, sim. Lídia? A senhora acredita, deputada, que vai pesar de forma favorável a essa estratégia da oposição, esse grupo de Silvio Mendes, um sentimento de fim do ciclo, né, do governador Wellington Dias? Já são aí 4 gestões, e também um sentimento de mudança, apesar de Silvio já ser um nome bem conhecido da política. Pois é, tanto o nome do Silvio quanto o nome da Iracema são 2 nomes conhecidos, o do Joel também, são nomes experimentados, mas, vamos dizer, são em cargos diferentes, em propostas diferentes, com responsabilidade diferente. Quer dizer, é alguém com experiência, mas alguém que renova. Eles nunca foram testados como poder executivo em nível estadual. Silvio Mendes tem uma belíssima história de gestão em Teresina, e esse é o capital político dele, né? Um gestor competente, responsável, criativo, enfim, e que com uma experiência muito grande, principalmente na área da saúde e da educação. Então, acho que são 2 áreas fins do Estado e que precisam realmente ser reforçadas. Entendo que o discurso da mudança realmente é um discurso mais palatável nesse momento, é um discurso que tem vamos dizer assim, uma pegada, uma questão de chegada, né, bem mais simpática do que um discurso de permanência, de continuidade, enfim, de uma continuidade que vem aí de 20 anos, de 4 governos, realmente.
enfim, nós temos que considerar uma inovação com uma experiência pretérita boa, né? Boa para se mostrar, com um bom palanque para se mostrar. Eu quero agradecer a senhora, deputada. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí de hoje. Muito obrigado por ter vindo. Olha, eu que agradeço muitíssimo a vocês, sempre pela boa receptividade, pela oportunidade que nos dá de conversar com o povo piauiense. Eu fico sempre muito feliz de dirigir ao meu povo. Muito obrigado, deputada Margarete Coelho.